Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No último dia 13 de janeiro teve início na Costa do Marfim a 33ª edição da Copa Africana de Nações, a principal competição de seleções da África. E como já é tradição aqui no canal, para celebrar essa competição, o Gol de Canela preparou um conteúdo exclusivo e muito especial. Você vai conhecer hoje os nomes de 26 jogadores que conseguiram trocar de seleção nos últimos meses para jogar a Copa Africana. Vale ressaltar que para a montagem dessa lista levamos em consideração apenas os casos que aconteceram nos últimos 6 meses, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Entre as 24 seleções que conseguiram a classificação para a Copa Africana de Nações de 2024, 12 convocaram jogadores que nos últimos 6 meses conseguiram passar pelo processo de troca de seleção. De todas, a mais beneficiada sem dúvidas foi a República Democrática do Congo, que conta no seu elenco com, entre aspas, 6 gringos. Depois vem Guiné-Bissau com 4, Cabo Verde e a anfitriã Costa do Marfim com 3 cada, Argélia e Marrocos com 2 cada e Moçambique, Camarões, Gâmbia, Guiné, Burkina Faso e Mali com 1 jogador cada. Os nomes convocados pela República Democrática do Congo foram o goleiro Dimitri Bertot, os zagueiros Dylan Batubizika e Roch Bushiri, o lateral esquerdo Yoris Kayembe, o volante Charles Piquel e o atacante Grad Diangana. Hoje no Montpellier, Dimitri nasceu na França e entre 2013 e 2021 passou por praticamente todas as seleções de base do seu país. Inclusive, chegou a ser convocado para os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Entretanto, ao perceber que não teria chances na principal, em outubro de 2023, aceitou o convite da seleção africana, terra de origem de sua mãe. Ele está com 25 anos. Ex-promessa do PSG, Dylan também nasceu na França e entre 2011 e 2016 somou uma série de convocações para amistosos das seleções sub-15 e sub-20 do seu país. Mas, já com 27 anos e sem chance na principal, em julho de 2023, aceitou representar a República Democrática do Congo, país de origem de sua família. Nascido na Bélgica, Roch Bushiri hoje tem só 24 anos e, além de algumas convocações para a seleção sub-19 do seu país, também tem no currículo uma participação em uma Eurocopa sub-21. Esquecido na seleção belga principal, também apelou para as origens familiares e aceitou em setembro de 2023 defender as cores da República Democrática do Congo. Citado em um vídeo recente aqui do canal, o lateral Kayembe é nascido na Bélgica. Apontado como uma grande promessa no início de carreira, teve a oportunidade de defender as seleções de base do seu país e em 2020 ainda participou de 2 amistosos pela equipe principal. Mas, após ficar quase 3 anos sem uma nova convocação, em setembro de 2023, ele finalizou os procedimentos necessários para defender a República Democrática do Congo, terra de seus pais. Kayembe está com 29 anos. O volante Charles Piquel nasceu na Suíça. Ex-promessa do Basel entre 2012 e 2015, ele passou por praticamente todas as seleções de base do seu país. Mas, após nunca ter recebido uma chance na seleção principal, em setembro de 2023, foi mais um a aceitar o convite para jogar pela República Democrática do Congo, algo possível por conta de suas ligações familiares. Ele está com 26 anos. Fechando o sexteto, Diangana é o único que nasceu no próprio país africano. Porém, ao se mudar para a Inglaterra ainda na infância, se radicou no país e entre 2018 e 2019 foi chamado para amistosos da seleção sub-18 e sub-19. Como não voltou a ser lembrado pela Inglaterra, em outubro de 2023, o atacante de 25 anos do West Brom resolveu aceitar representar o seu país natal. O zagueiro Edgar Aye, o meia Famana Kizera e os atacantes Zé Turbo e Carlos Mané são os nomes chamados por Guiné-Bissau. Ex-promessa do Sporting de Portugal e do Barcelona, Edgar Aye nasceu no país africano mesmo, mas ainda muito jovem se mudou para Portugal. Por lá se radicou, passou por praticamente todas as seleções de base e em 2017 até entrou em campo em um amistoso da equipe principal. Mas, ao ser esquecido em outras convocações, em julho de 2023, optou por defender o seu país natal mesmo. Kizera seguiu praticamente o mesmo caminho de Edgar Aye.
Nascido em Guiné-Bissau mesmo, se mudou para Portugal ainda muito jovem e, após destaque na base do Benfica, recebeu convocações para praticamente todas as seleções de base do país europeu. Porém, em setembro de 2023, ele, entre aspas, optou por deixar de ser um jogador português para representar as cores de Guiné-Bissau. Outro nascido no país africano, Zé Turbo, também se radicou em Portugal e, quando ainda era uma promessa da base da Inter de Milão da Itália, teve algumas oportunidades na seleção portuguesa sub-20. Mas, como a convocação para a principal nunca aconteceu, aceitou em junho de 2023 reforçar o selecionado do seu país natal. Por fim, Carlos Mané é o único dos 4 que nasceu em Portugal. Cria da base do Sporting, passou por praticamente todas as seleções portuguesas de base, entre 2009 e 2014. Todavia, em setembro de 2023, recorreu às origens familiares e assim pôde estrear por Guiné-Bissau. Os 3 gringos que estão reforçando a seleção de Cabo Verde em sua 4ª participação na Copa Africana são o goleiro Dylan Silva, o lateral direito Steven Moreira e o meia Larus Duarte. Dylan nasceu na França, mas foi radicado em Portugal. Por lá, durante sua passagem pela base do Sporting, recebeu algumas convocações para a seleção sub-19 do país. Mas, como nunca foi lembrado na seleção principal, seja de Portugal ou até mesmo da França, ele se beneficiou dos laços familiares, para agora, em 2024, se tornar um atleta elegível para Cabo Verde. Steven Moreira também nasceu na França. Promessa da base do Reims, entre 2009 e 2021, passou por praticamente todas as seleções de base do seu país. Porém, no finalzinho de 2023, já no alto dos seus 29 anos, aceitou o convite para representar Cabo Verde, terra de sua família. Fechando o trio, Larus Duarte é natural dos Países Baixos. Com passagens pelas bases do Sparta Rotterdam e do PSV, ele jogou por praticamente todas as seleções holandesas de base entre 2012 e 2018, mas como nunca foi chamado para a principal, aceitou agora em 2024 jogar por Cabo Verde, país de origem de parte de sua família. Os franceses Yahya Fofana, Evan Dinica e Jonathan Bamba são algumas das apostas da Costa do Marfim para tentar vencer em casa a Copa Africana. Goleiro, Fofana tem 23 anos e entre 2016 e 2022 construiu uma longa carreira nas seleções de base da França, mas ao perceber que não teria chances na principal, aceitou o convite de representar a Costa do Marfim, país de origem de sua família. Nidica é zagueiro e também é jovem, tem só 24 anos. Revelado pelo Auxerre, passou por praticamente todas as seleções de base do seu país entre 2015 e 2019. Porém, após destaque com a camisa do Frankfurt, o que levou a ser contratado pela Roma, ele foi procurado por dirigentes marfinenses e, em setembro de 2023, acertou a papelada para defender o país africano. O atacante Jonathan Bamba é o mais experiente do trio, tem 27 anos. Tratado como uma grande promessa no início de carreira, somou mais de 30 jogos pelas seleções de base da França entre 2011 e 2017, mas como foi esquecido na principal, não encontrou dificuldades para recorrer às origens familiares e se tornar elegível para a Costa do Marfim. Há muitos anos, a Argélia já é um dos países que mais utilizam jogadores que nasceram fora do país, e nos últimos 6 meses acabou ganhando 2 reforços de peso. Foram eles, o lateral esquerdo Yasser Larouti e o meia Hossein Aouar. Nascido na Argélia mesmo, Larouti foi criado na França e por isso, entre 2022 e 2023, após destaque no Troyes, recebeu algumas convocações para as seleções francesas sub-21 e sub-23. Mas em outubro de 2023, ele voltou atrás na decisão e optou por ser um jogador elegível apenas para a Argélia. Hoje na Roma, Aouar teve uma trajetória diferente. Nascido na França, ele jogou por praticamente todas as seleções de base do país e em 2020 até participou de um amistoso da principal. Porém, cansado de esperar uma nova chance, ele resolveu aceitar um convite feito pela Argélia, terra de origem de sua família, e em junho de 2023 passou a ser convocado pelo país africano. Vale destacar que a Argélia também chegou a convocar para a Copa Africana o atacante francês Amine Gouiri, mas por conta de uma lesão, esse precisou ser cortado da lista. O Marrocos também não podia ficar de fora dessa lista. Para a Copa Africana de 2024, o país levou em seu elenco os franceses Amir Richardson e Amine Adili. Com apenas 21 anos, Richardson é meio-campista.
Em 2020, recebeu algumas convocações para a seleção sub-20 da França. Com avós maternos oriundos do Marrocos, não encontrou dificuldades para aceitar em setembro de 2023 um convite da seleção do país africano. Já Adili é um pouco mais velho, tem 23 anos e joga como atacante. Revelado pelo Toulouse, transitou pelas seleções francesas sub-18 e sub-21 entre 2017 e 2021. Mas, como nunca foi chamado para a principal, em setembro de 2023, aceitou o convite para virar elegível por Marrocos. Agora vamos finalizar com as seleções que contam com apenas um novato gringo. Nascido na Alemanha, o atacante Afonso Amad, de 24 anos, virou jogador de Moçambique agora em 2024. Com passagem por praticamente todas as seleções de base do seu país, ele conseguiu mudar de seleção por conta de sua família, que tem origem moçambicana. Ex-promessa da base do Chelsea, o meia inglês Ben Elliott, de 21 anos, defendeu as seleções sub-15 e sub-16 da Inglaterra entre 2016 e 2018. Mas isso não impediu que, desde junho de 2023, passasse a ser jogador de Camarões, país de origem de seus pais. O goleiro Lamine Sarr nasceu na Suécia e pelo país entre 2018 e 2019 jogou pelas seleções sub-17 e sub-18. Aceitou no final do ano passado o convite para representar a seleção principal da Gâmbia, terra de origem de sua família. O meia Abdoulaye Touré nasceu na França e, por seu país natal, jogou por quase todas as seleções de base entre 2010 e 2013. Mas, em outubro de 2023, depois de 10 anos do seu último jogo com a camisa da França, entrou para a seleção principal de Guiné, país de origem de parte de sua família. Nascido na Bélgica, o volante Sacha Bancé, de 22 anos, bem no início de carreira, fez parte de alguns amistosos da seleção sub-15 do seu país. Mas nada além disso. Logo, por ter um pai oriundo de Burkina Faso, agora em janeiro de 2024, pôde aceitar o convite do país africano. Por fim, para encerrar o nosso vídeo, o zagueiro Siku Niakate, de 24 anos, também no início de carreira, acumulou algumas convocações para as seleções sub-18 e sub-19 da França, seu país natal. Mas, em setembro de 2023, recorreu aos laços familiares e passou a ser jogador do Mali. Pessoal, esse tipo de vídeo dá muito trabalho, então se vocês gostaram, nos ajude compartilhando em suas redes sociais ou apenas deixando o seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Se possível também segue a gente no Instagram, @canal Gol de Canela. Até mais!